Cientistas descobriram no Saara uma civilização com 7.000 anos, cujo DNA muda completamente nossa compreensão da evolução humana. Essas pessoas viviam no Saara quando ele ainda era um paraíso verde, milhares de anos antes da construção das pirâmides, mas seus genes não correspondem a nenhum grupo populacional humano vivo hoje. Como é? Fique até o final, porque essa descoberta é absolutamente insana. Sejam muito bem-vindos, pessoal. O Saara, hoje o maior deserto árido do mundo, é um mar de areia onde a sobrevivência é uma luta diária. Mas há 7.000 anos a região era uma savana verde com lagos, rios e uma civilização florescente. Escrevam nos comentários se já tinham ouvido falar do Saara Verde. E se quiserem ser informados imediatamente sobre descobertas como essa, inscrevam-se no canal. A inscrição é gratuita, vocês nunca mais perderão um vídeo e me ajudarão muito. E quem já se inscreveu ajuda muito o vídeo deixando um like. 5.000 curtidas é o limite mágico para o algoritmo do YouTube. Muito obrigado, pessoal! Então, o que os cientistas descobriram? Na caverna Tarkarori, no sudoeste da Líbia, bem no meio do que hoje é o Saara, arqueólogos descobriram várias múmias. Trata-se de corpos mumificados naturalmente de duas mulheres que viveram há cerca de 7.000 anos. O mais incrível é que essas múmias não foram mumificadas artificialmente, como no Antigo Egito, mas sim perfeitamente conservadas pelo calor seco do deserto. As duas mulheres são da chamada Era Neolítica Pastoral. Naquela época, quando o Saara ainda era verde, essas pessoas viviam em um mundo muito diferente do que podemos imaginar hoje. Até aqui tudo muito empolgante, mas agora vai ficar realmente interessante. Uma equipe liderada por Nader Salem, do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, analisou o DNA dessas múmias. E o que eles encontraram deixou todo mundo de queixo caído. O DNA não corresponde a nenhum grupo populacional vivo atualmente. Então, geneticamente, o que eram essas múmias? Outra espécie, talvez muito à nossa frente, os verdadeiros construtores das pirâmides? Não é algo tão extremo assim, mas ainda assim é muito empolgante. O DNA normalmente se degrada muito rapidamente em climas quentes e secos. É por isso que sabemos tão pouco sobre a história genética do desenvolvimento humano no Saara. Mas essas duas mulheres foram tão perfeitamente preservadas que os pesquisadores ainda conseguiram extrair fragmentos suficientes de DNA. A partir de uma raiz dentária e 2 fragmentos de fíbula, eles analisaram milhões de marcadores genéticos. O DNA mostra que essas pessoas Takakori pertencem a uma linhagem norte-africana totalmente desconhecida. Essa linhagem se separou das linhagens africanas subsaarianas há cerca de 60.000 anos, ou seja, aproximadamente na mesma época em que os humanos modernos deixaram a África. Acho sempre incrivelmente fascinante que isso tenha acontecido há apenas 60.000 anos. Desde então, muita coisa aconteceu. Há 60.000 anos, o Homo sapiens deixou a África para conquistar o planeta. Hoje, ele lança foguetes ao espaço. Ou seja, é realmente uma curva de aprendizado íngreme. Por outro lado, hoje ele também coloca abacaxi na pizza. Isso é um retrocesso civilizacional. Ok, boomer. Mas, de qualquer forma, o povo de Takakuri permaneceu praticamente isolado naquela época. Enquanto o resto da humanidade se espalhou pelo planeta, esse grupo viveu milhares de anos em completo isolamento no norte da África. A pesquisadora responsável pela descoberta, Nader Salem, diz: ambos os indivíduos Takakori são parentes próximos de ancestrais que foram documentados pela primeira vez em caçadores e coletores de 15.000 anos das cavernas de Taforal, no Marrocos. As cavernas Takakori e Taforal são geneticamente igualmente distantes das linhagens subsaarianas, e isso é muito surpreendente. Lembre-se de que, durante o período do Saara Verde, entre cerca de 14.500 e 5.000 anos atrás, o atual Saara se transformou em uma enorme savana com lagos, rios e pastagens devido às fortes chuvas de monção. Onde hoje só há areia, naquela época viviam pessoas, animais selvagens e grandes rebanhos de gado. Pinturas rupestres mostram até mesmo grupos nadando e caçando. Esse clima úmido transformou o norte da África em um corredor habitável que tornou possível a migração, a pecuária e as primeiras culturas. E apesar desse ambiente verde, houve pouca troca genética entre o norte da África e a região subsaariana. Os pesquisadores esperavam uma mistura massiva da população, mas o povo Takakori e também caçadores e coletores de 15.000 anos da caverna Taforal, no Marrocos, estão igualmente distantes das linhagens subsaarianas. Isso indica um fluxo genético muito limitado. Os pesquisadores têm uma teoria. O Saara era de fato verde,
mas não de forma homogênea. Havia diferentes ecossistemas, pastagens, áreas úmidas, florestas, lagos, montanhas, savanas, e essa diversidade provavelmente levou a habitats fragmentados. Juntamente com as barreiras sociais e culturais, bem como a estruturação espacial da população, isso limitou o fluxo genético. Era um pouco como diferentes ilhas em um mar verde. Barreiras ecológicas combinadas com diferenças culturais impediram a mistura que seria de se esperar. Mas os cientistas conseguiram encontrar uma influência genética. O povo Takakori tem DNA neandertal. Eles têm cerca de 10 vezes menos ascendência neandertal do que os agricultores do Levante, mas significativamente mais do que os genomas subsaarianos contemporâneos. Isso prova que esse grupo estava isolado, mas não completamente isolado. Embora os Takakori aparentemente tivessem menos contato com os neandertais do que os Taforal, por exemplo, eles devem ter tido mais contato do que outros grupos da região. Acho toda a questão dos neandertais super interessante, aliás. Quando se ouve a pergunta, será que o Homo sapiens algum dia terá contato com outras espécies inteligentes? A gente pensa de forma meio intuitiva, primeiro em um primeiro contato com alienígenas ou algo assim. Mas, na verdade, já tivemos contato com outras espécies inteligentes que não eram humanos modernos. Não eram Homo sapiens, por exemplo, os neandertais. Mas isso seria um tema para um vídeo próprio. Primeiro, vamos voltar aos humanos Takakuri. Além dessa pequena influência genética neandertal, eles viviam principalmente isolados de outras populações. E apesar desse isolamento e da ausência de troca genética, houve influência cultural e tecnológica. O povo Takakori era pastoril na Neolítica e no local da descoberta há indícios de criação de gado há 8.300 anos, uma das evidências mais antigas que existem. No entanto, o DNA mostra que esse modo de vida não surgiu por meio de grupos imigrantes, mas se espalhou principalmente culturalmente. Caçadores e coletores locais adotaram a criação de cabras e gado sem se misturar geneticamente, mantendo sua linhagem norte-africana independente. Portanto, vemos que cultura e genes nem sempre viajam juntos. E o que aconteceu com essas pessoas? O Saara Verde secou há cerca de 5.000 anos. A crescente seca forçou as pessoas a migrarem para o norte, para o Mediterrâneo, ou para o sul, para a região do Sahel. O traço genético ainda pode ser encontrado hoje nos pastores Fulani. Um grupo de Fulani de 8 países do Sahel mostra uma afinidade genética aumentada com os Takakori. Isso significa que os descendentes dessa misteriosa população norte-africana ainda vivem hoje. Eles se misturaram com outros grupos, mas sua marca genética é detectável. É como encontrar um rio antigo que se ramificou em muitos pequenos riachos, mas cuja água ainda pode ser identificada. A descoberta é realmente notável do ponto de vista histórico e tem implicações para a nossa compreensão da evolução humana, pois mostra que mesmo em tempos favoráveis podem existir populações isoladas e que o intercâmbio cultural não significa necessariamente mistura genética. Ao longo de milênios, o Saara desempenhou um papel importante na estruturação das populações africanas, não apenas como barreira, mas também como habitat fragmentado com muitos nichos ecológicos diferentes. E o mais incrível é que, do ponto de vista geológico, tudo isso não aconteceu há muito tempo. No entanto, o passado e a evolução de nossa própria espécie são um grande mistério para nós hoje. Acho isso absolutamente fascinante. E quem sabe, sob a areia do Saara, conservados pelo calor do deserto, talvez ainda estejam esperando para serem encontrados outros segredos mumificados. Vou mantê-los informados sobre todas as próximas descobertas. Então, inscreva-se agora no canal e não se esqueça de deixar o like para que possamos alcançar os 5.000 likes. E se vocês quiserem saber mais sobre descobertas espetaculares sob a superfície da Terra, então eu tenho algo mais para vocês. No coração da Europa, sob a região de Eifel, pesquisadores acabaram de fazer uma descoberta emocionante. Um reservatório de magma foi descoberto sob o lago Lacher. Será que pode ocorrer uma erupção lá? O que isso significaria? Vocês descobrirão isso e muito mais sobre a atividade vulcânica sob a Alemanha no meu próximo vídeo. Não deixem de clicar no canto superior direito, é muito emocionante. No canto inferior esquerdo, vocês também podem dar uma olhada na loja espacial. Caso contrário, eu diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!